Vou fazer uma live a convite do Instituto Sim de Peças. E aí vou aproveitar, vou gravar aqui no Instagram também, né? Aproveitar o kimono e a maquiagem e vamos fazer já. A pauta é estratégias inovadoras com o Motainai. Instituto Sim de Peças é um instituto corporativo de educação do Sindicato de Autopeças. Bem legal, né? Deixa eu colocar aqui para eu poder ouvir e tá atuando daqui a pouco. Hoje tem 3 lives. Tem essa live às 10 horas, tem 2 horas, tem uma live com a Luciana Costa. Eu vou falar sobre profissões do futuro. Ela vai falar o que é uma apoiadora educacional, de educação. E depois, às 5 da tarde, uma live com André Medina e a gente vai falar sobre estratégias também do Motainai. Então, hoje é para aproveitar o kimono e a maquiagem. Então, a gente já grava 3 lives num dia. Já vai começar. Ai, gente, engasguei. Ela tá perguntando o que motivou vocês a estarem aqui nessa live. Você já me conhece? Você tem curiosidade? Quer saber o que é Motainai? Quer pensar em estratégias inovadoras? Bom dia! Desperdício. Esta é a palavra. E agora liberou? Agora sim. Desperdício. Esta é a palavra que é usada de forma negligente. As pessoas acham que sabem o que é desperdício. E aí está o grande perigo. E num momento como esse, nós precisamos ficar apenas com o que é essencial, né? E para saber o que é essencial, é nesse momento que há a diferença entre o que é desperdício e o que é essencial. E esse conhecimento entra estrategicamente nos momentos em que nós vamos criar novas estratégias. Então, o que é Motainai? Primeiro eu preciso contar como é que eu descobri esse conceito japonês, Motainai. Sou neta de japoneses, nascida no Brasil, uma família muito humilde. Então eu era revoltada porque me sentia pobre, eu queria ser rica. Achava que eu tinha poucos recursos e se eu fosse trabalhar no Japão eu teria muitos recursos, ia trabalhar, ganhar em dólar e fui trabalhar no movimento DKC aqui no Japão. Chegando no Japão eu descobri muitas coisas sobre a cultura japonesa, mas eu sobrevivi a um terremoto. Em 95 há um grande terremoto na cidade de Kobe e neste terremoto eu perdi tudo. Então eu achava que eu era pobre e precisava ir atrás de mais coisas,
conquistar mais coisas, ganhar mais dinheiro para conquistar mais coisas. Quando eu chego no Japão, me deparo com um terremoto que devasta a cidade de Kobe, e aí eu perco tudo. Casa, trabalho, tudo. Amigos, né? Perco. E naquele momento em que eu perdi tudo, eu entendi o sentido da palavra mottainai. Mottainai eu pensava que significava desperdício, que era uma bronca que meu pai, meu avô sempre falava quando eu estava desperdiçando alguma coisa, então eu via aquela palavra mottainai. Eu achava que era desperdício e eu sabia o que era desperdício. Mas naquele momento em que a única coisa que restou foi a vida e o resto tudo se perdeu, eu entendi o verdadeiro significado dessa palavra. Mottai significa digno, de dignidade, e nai é negação, então é não. Então todas as vezes que eu estava desperdiçando alguma coisa, eu mostrava que não estava sendo digno daquele recurso. Esse entendimento sobre o que era mottainai, e naquele momento em que eu perdi tudo, eu descobri o que realmente tinha valor. Eu descobri o que realmente era ser digna de tudo que eu tinha. E percebi que eu fui para o Japão porque eu achei que eu era pobre, porque estava me faltando tudo, quando na verdade o que me faltava era esse entendimento do conceito mottainai. Porque a partir do momento que eu compreendi de verdade o que é o desperdício, a essência do desperdício, eu consegui discernir o que era essencial do que era desperdício. E as minhas escolhas a partir de então se tornaram conscientes e sustentáveis. Porque quando você não sabe o que é desperdício, a gente vai fazendo escolhas insustentáveis e depois começa a ter problemas. Mas esse entendimento ele é muito importante. E aí eu decido, já que eu não morri naquele terremoto, eu sobrevivo, eu decido ser digna da minha vida desde então. Fazer valer todos os recursos que eu tinha. E eu desperdiçava o quê? Meus conhecimentos, minha cultura, minha família, minhas oportunidades que eu tinha no Brasil. Eu desperdiçava muita coisa. Eu tinha aberto mão de tudo isso porque eu achei que eu não tinha. Então, o entendimento do mottainai mudou completamente a minha perspectiva de vida e aí eu comecei a criar novas estratégias que quando as pessoas se deparavam não fazia muito sentido. Mas hoje, 20 anos depois, elas são completamente coerentes com o que está acontecendo no mundo. Então, e esse conceito foi o que trouxe toda essa evolução, né, de fazer novas escolhas. E por que eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite? Porque do Instituto, porque é uma visão, neste momento, qual a importância para os gestores, para os tomadores de decisão? Ter visão, porque fazer eles sabem fazer. Agora, eles vão fazer em cima de uma visão, do que eles enxergam. Então, o que o Instituto pensou? Quanto mais nós ampliarmos o olhar destes gestores, melhor eles vão enxergar e aí podem tomar melhores decisões. Então, este é a importância estratégica do mottainai desse momento. Poder identificar o que de fato vale a pena e o que de fato é desperdício, né? E mudar o mindset. Eu digo que esse é o momento que nós vamos ter aí aproximadamente 30 minutos para tirar vocês do olho do furacão e levar vocês para o alto da montanha comigo e de lá a gente poder enxergar o que de fato está acontecendo, o que de fato vai ser reconstruído, o que de fato vai valer a pena manter, o que a gente vai ter que abrir mão, né? A gente vai ter que ceder por um bem maior. Então entra dentro desse objetivo aí, o que nós estarmos juntos neste momento. E para o mottainai, então eu volto para o Brasil e começo a disseminar esse conceito, porque eu entendo que o Brasil, a gente fala que o Brasil é pobre, o Brasil não é pobre. Eu tinha uma revolta, eu achava assim que eu queria ter nascido no Japão porque o Japão era rico e eu não queria ter nascido no Brasil porque o Brasil era pobre. Depois que eu entendi o conceito do mottainai, eu entendi que o Japão, ele não é rico,
Ele tem muito menos recursos, menos espaço que o Brasil. Mas por que ele é rico? Porque ele sabe o que é Mottainai, né? Porque ele sabe a essência do desperdício. Ele quer ser digno de cada grão de arroz que ele produz. Ele quer ser digno de tudo aquilo que ele tem. Ele não desperdiça nada. O Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país muito rico, mas é um país que desperdiça muito. Então é um país que se descobriu o que é Mottainai, se aprendeu o que é Mottainai, com os recursos que ele tem agora, pode fazer muita diferença, né? E tudo isso que está acontecendo é para parar, para pensar, termos tempos de pensar mesmo. Será que as escolhas que nós temos feito até agora foram escolhas assertivas? E quantas vezes eu ouvi as pessoas falando sobre é desperdício mesmo que você fala, mas é assim, a gente já está acostumado, é cultural. Então, em que momento nós decidimos mudar esta cultura? Em que momento nós decidimos fazer novas escolhas por um bem maior, né? Entra muito dentro desse mindset, né? O meu papel que eu venho fazendo ultimamente nas organizações, nas escolas, nas ONGs, nas empresas, em todos os lugares eu vou levando esse conceito e esse entendimento para a gente poder compreender o que é desperdício. E estou feliz aqui com essas... Estamos esperando as perguntas também. Bom, o que o Mottainai faz de forma efetiva dentro de um projeto, de uma organização? Ele faz a nomeação, nomeia o que é desperdício. Então, a gente está funcionando no algoritmo do desperdício. É o modo de fazer que desperdiça. Mas ninguém nunca falou que esse modo desperdiça, porque a gente não tem noção do que é desperdício. Então funciona ele e roda ele, e ele entra num lugar chamado conformidade. Ele entra até nas auditorias, ele entra nos processos. Desperdiçar faz parte do processo, porque as pessoas não percebem o que é desperdício. Então, quando eu apresento o conceito Mottainai e as pessoas compreendem o que é desperdício, começam a significar o desperdício, dar nome para desperdício, começam a questionar este desperdício. É neste momento em que ele incomoda as pessoas e aí a gente tem uma mudança, que começa primeiro aqui, mudança de mindset, que vem a partir da mudança de visão. Quando as pessoas fazem processos, criam projetos que desperdiçam, elas não fazem porque querem, porque não sabem. Não sabem. Ninguém desperdiça porque deseja. Desperdiça porque não sabe o que é desperdício. Então, o que o Mottainai faz? Nomeia o desperdício. A partir de agora, eu compreendo que isso é um desperdício. Eu sei quais os impactos desse desperdício e eu escolho agora encontrar uma outra forma de fazer para que esse desperdício não continue. Esse é o grande impacto do Mottainai, né? E hoje mais do que nunca, porque se os recursos são escassos, então trabalhar com desperdício não é um bom negócio. Ter um fornecedor que desperdiça não é um bom negócio. Ter um colaborador que desperdiça também não é um bom negócio. Mas à medida que esse conceito vai se espalhando nas pessoas, as pessoas começam a escolher trabalhar de uma forma sustentável, de uma forma digna. Eu quero ser digno de todos os recursos que eu tenho. Então eu vou fazer uma vez só, vou fazer com qualidade, vou fazer com atenção, pensando em todos os impactos disso aqui, a partir de agora, né? Hoje, por exemplo, eu estou vestida, porque eu me apresento, quando eu apresento o conceito, eu me apresento vestida assim, a caráter de geisha, é um mergulho na cultura japonesa, é assim que eu faço as minhas palestras e os meus workshops. E hoje eu me vesti da forma com que eu me apresento nas palestras, e eu vou aproveitar a maquiagem, o kimono, tudo, e eu vou fazer 3 lives hoje. Vou fazer hoje essa live, eu tenho umas 2 e tenho umas 5. Isso é o quê? Isso é Mottainai, isso é ser digna do conhecimento que eu tenho, é ser digna da roupa que eu vou usar, para que ela seja bem aproveitada. Hoje tudo vai ser bem aproveitado. Então esse mindset que é o mindset do Mottainai.
E aí as pessoas falam para mim, puxa vida, eu queria que tivessem mais pessoas como você no mundo, Tiene. Aí não haveria tanto desperdício. E eu digo, fácil. Então vamos disseminar esta ideia para o maior número de pessoas. E o maior número de pessoas vai começar a querer ser digna de todos os recursos que tem e eliminar os desperdícios. E Dora, nós estamos com participantes, tem perguntas? Me fala um pouquinho. Muito bom. Olha, então vamos fazer junto esse caminho do desperdício, de identificar os desperdícios. Então é a partir daí que a gente vai criar as novas estratégias. Então eu vou mostrar o caminho com vocês. Eu tive que sistematizar. Como é que eu vou explicar o Mottainai no Brasil? Tudo isso que eu aprendi, que eu compreendi, depois comecei a praticar nos últimos 20 anos, como eu vou mostrar isso? Como eu vou apresentar isso de uma forma, em passos simples, para que qualquer pessoa entenda? Então, quais são os princípios, né, dessa metodologia, dessa visão a respeito de desperdício? E é importante falar que toda essa metodologia, ela é brasileira, porque eu tive que criar ela. Porque para um japonês explicar o que é Mottainai não tem sentido, porque isso é cultural, isso já nasce com ele. Agora, e para um brasileiro? Para um brasileiro eu precisava encontrar uma forma de explicar e apresentar isso para que ele possa, a partir daí, começar a praticar. Primeiro passo, reconhecer o valor. E agora é fundamental que a gente faça esse passo para poder criar as nossas estratégias. Não é sair daí pensando, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Não. Primeiro é importante pensar, qual é o valor deste recurso? Qual é o valor disso que nós produzimos? Qual é o valor deste serviço que nós oferecemos? Qual a importância? Qual o impacto dele no mundo? Para que ele serve? Qual é o valor? Hoje a gente está entendendo qual é o valor dos profissionais de saúde. Qual é o valor dos processos de qualidade, né? Porque já pensou, o pessoal precisando tanto de equipamento de segurança e de repente aquele equipamento de segurança não é seguro. Por quê? Porque não cumpriu as normas, porque, enfim, olha o impacto de tudo isso, né? Então, qual é o valor? Isso é o primeiro passo. A gente vai pegar uma lista, um papelzinho e vai falar o que eu faço, o que eu produzo. Né? Qual é o meu serviço? Escreve. Depois você coloca qual é o valor disso para o mundo. Como eu um dia, quando eu estava no terremoto, eu falei, se eu morresse hoje, que falta eu faria? Nenhuma. Não fazia diferença nenhuma no mundo quando eu sobrevivi àquele terremoto lá aos 23 anos de idade no Japão. Agora hoje, se eu morrer hoje, que falta eu faço no mundo? Então hoje eu já faço diferença. Mas aquela época eu não faria. Então aquela época eu estava desperdiçando a minha vida. E vocês? Se a empresa de vocês fechasse hoje, que falta faria no mundo? Se você parasse de fazer o que você sabe fazer hoje, que falta? É preciso dimensionar o valor. Primeiro passo. Segundo passo, reconhecer a cadeia produtiva. Tudo que nós temos ao nosso redor, tudo que nós usufruímos, antes de chegar, passa por uma cadeia produtiva. Agora fica tão evidente, né? Mas eu sempre falo do alimento. Alguém planta, alguém cultiva, alguém colhe, alguém transporta, depois alguém vai no entreposto, transporta novamente, chega na feira ou chega no mercado, para depois a gente poder comprá-la na feira, trazer em casa, higienizar, preparar e oferecer para os nossos familiares numa refeição deliciosa. É um trabalho que não é só de quem preparou aquele alimento, é uma cadeia por trás. Centenas de pessoas, anos de estudos, logística, engenharia, processo, para que a gente possa ter isso. Agora, já pensou se depois de tudo isso, por negligência, por falta de atenção, por falta de planejamento, ou realmente só por capricho, aquela comida vai para o lixo? Não é simplesmente se eu paguei ou não paguei por aquela comida, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. É um respeito a toda a cadeia produtiva, porque desde o início
aquele alimento foi pensado para cumprir uma função, alimentar uma pessoa. E quando ele passa por tudo isso e não cumpre com a sua função, isso se chama não ser digno dos recursos. Isso se chama desperdício. Então isso é reconhecer a cadeia. Então olha agora, qual a cadeia produtiva do seu produto? Qual a cadeia produtiva do seu serviço? Né? E quantos anos foram necessários para você acumular todo o conhecimento, experiência, cultura que você tem até agora? Quanto tempo e quais os recursos necessários para você produzir isto agora, que é o que você produz? Então é importante fazer essa leitura, porque se a gente não faz essa leitura, a gente acha normal jogar fora, acha normal descartar. Descartar é uma palavra também muito complicada. As pessoas usam descartáveis. Tudo é descartável. Não, nada é descartável. Olha a natureza. A natureza não joga nada fora. Então, essa ideia do descartável, ela é errada. E ela está incorporada na cultura. Eu entro nas empresas e eu vejo copos descartáveis sendo usados. Sendo que, assim, quantos copos descartáveis a gente usa dentro de uma empresa diariamente? Sendo que a finalidade do copo é simplesmente segurar aquela água, porque o que me interessa é a água, não é o copo. Só que aquele copo que exige matéria-prima, logística, dinheiro, tempo, depois ele polui o nosso planeta. Então, pensar na cadeia produtiva, ela é muito importante, porque a partir dali a gente vai honrar todos os recursos que foram necessários para a utilização. E aí a gente começa a eliminar infinitos desperdícios a partir disso, né? Pensando na cadeia produtiva, não só na sua, mas dos outros também, e fazer honrar, né? Então, várias escolhas começam a fazer sentido a partir deste olhar da análise da cadeia produtiva. O terceiro passo é a gratidão. Então, o primeiro passo é reconhecer o valor do seu produto ou do seu serviço de uma forma ampla, né? Não é vender mais por vender mais. Tem que ver se está fazendo sentido ainda aquilo, ou não. A cadeia produtiva por trás. Então, às vezes as pessoas falam, mas vai destruir a cadeia. Eu que vou destruir a cadeia ou a cadeia já está destruída? A cadeia já está condenada, porque a cadeia ela é insustentável. Então, também é uma pergunta para a gente poder fazer, para poder refletir a respeito disso. E o terceiro passo, gratidão. Amor e gratidão são as forças mais poderosas do mundo. Depois que eu reconheço o valor deste recurso, depois que eu reconheço a cadeia por trás disso, eu sei o quanto eu sou privilegiado, o quanto eu tenho acesso a diversos, infinitos recursos aqui, né? Infinitos e finitos recursos. E aí vem o sentimento de gratidão. Como é que eu posso demonstrar a gratidão de uma forma concreta? Se hoje vocês estão podendo assistir essa live aqui, então eu imagino que vocês são privilegiados. Nós somos privilegiados. Nós estamos em casa, seguros. Vocês estão vendo que vocês estão alimentados. Vocês estão, como diz, com energia elétrica, com internet, ou um celular ou um computador, então tem acesso a informações do mundo inteiro. Quantas coisas nós temos acesso, né? Olha como nós somos privilegiados. Então a gente tem um banheiro, né? A gente pode tomar um banho. Olha quanto a gente pode comprar pelo celular. Olha quantas coisas. Então, como eu vou ser grato a tudo isso? Não desperdiçando estas coisas. Porque a liberdade, aliás, a comodidade, né? Vou falar. Comodidade. Tem um ditado japonês que sempre me perturba. A primeira vez que eu ouvi, eu ignorei. Hoje eu sempre lembro desse ditado e eu vou compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: comodidade é semente do sofrimento. Fica aí essa questão. Comodidade é semente do sofrimento.
Até que ponto a comodidade do nosso dia a dia hoje é semente de sofrimento? Então, é a partir da análise desses três passos e da pergunta: qual a finalidade deste recurso? Tudo tem uma finalidade. Qual é a finalidade dele? Quando a gente se faz essa pergunta, também começa a eliminar infinitos desperdícios, sabe? A gente compra as coisas, tudo que eu compro. Esse daqui é meu. Quando você compra, você está assumindo a responsabilidade dele. 24 horas por dia, 7 dias da semana, o aluguel, a limpeza, o seguro, né? Você tá pagando tudo isso. Quanto você está usando dele? Porque ele não nasceu para ficar guardado. Ele nasceu para funcionar, para cumprir com a finalidade dele. Assim como nós, quando não estamos ativos, não estamos trabalhando, como a gente se sente? A gente se sente frustrado, porque a gente está se sentindo inútil. Os objetos, os eletrodomésticos, as roupas, tudo que nós adquirimos também na nossa empresa, na nossa organização, ele tem que cumprir uma finalidade. E a pergunta é, está cumprindo com a finalidade dele? Se ele está cumprindo, está valendo a pena? E se não estiver cumprindo, ele está sendo desperdiçado. Ele está sendo desperdiçado dos dois lados. Você que está dispondo energia, tempo e dinheiro para manter aquilo, e ele está sendo desperdiçado porque ele não nasceu para ficar parado, ele não nasceu para ficar empoeirando em algum lugar, ele nasceu para ser produtivo. Isso vale para tudo. Isso vale agora. Pega essas informações e faz com tudo dentro da sua empresa. A partir dali que a gente começa a ter um discernimento do que é essencial e do que é desperdício. Dora, tem perguntas? As pessoas estão fazendo perguntas. Maravilhoso. Sempre, já faz 10 anos que eu faço esses workshops e essas palestras, e eu faço pelo Brasil todo. Pelo Instituto Sintipesta a gente trabalha bastante tempo, né, Dora? E eu sempre faço, eu apresento o conceito, como eu fiz agora, depois eu faço uma pergunta a respeito do desperdício. O que vocês acham que a gente mais desperdiça hoje dentro das organizações? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. E aí aparece lá tempo, aparece o que vocês imaginaram que é o básico. Só que eu investigo e a razão, a causa raiz desse desperdício, desconfiança. A falta de confiança é o que gera muitos desperdícios da organização. Porque se eu não confio no meu processo, se eu não confio nas pessoas que trabalham comigo, se eu não confio no meu chefe, se eu não confio nos meus nos meus subordinados, se eu não confio eu desconfio dos meus clientes, e as pessoas falam, isso é normal, não dá para confiar. Eu falo, não, isso é desperdício. Então a falta de confiança, é importante a gente mensurar o quanto eu desperdiço, o quanto eu desconfio, dos meus relacionamentos, de tudo que acontece na empresa. Qual é o grau de desconfiança, e ele é proporcional ao grau de desperdício. Às vezes as pessoas perguntam assim, como eu vou identificar o desperdício na minha empresa? Eu falo, tem um jeito bem fácil de desperdiçar, de observar. Quanto você desconfia da sua empresa? Aí ela olha e fala assim, como assim eu desconfio? Eu falo assim, qual é o grau de confiança que você tem na sua empresa? Porque já é a medida do desperdício. Quanto mais eu desconfio, mais eu desperdiço. E aí tem um contraponto, né, Dora? Eles perguntam assim, então como é que eu vou combater o desperdício?
Geralmente os cargos de coordenadores, supervisores e gerência, que se a gente for imaginar qual a finalidade dessa função, gerenciar, coordenar. Mas quando a gente vai ver o que eles fazem no dia a dia, eles basicamente ficam fazendo monitoramento. Eles ficam cuidando para ver se as pessoas estão fazendo o que deve ser feito. E aí eles não têm tempo de poder melhorar os processos, poder orientar, porque eles ficam vigiando. Então, assim, a falta de confiança, quando a gente percebe o que é desperdício e começa a enxergar ele, aí você percebe que o problema não é, eu tenho que mudar esse gestor, eu tenho que mudar o mindset. E agora não tem mais volta, porque essas novas gerações, elas gostam de autonomia. É importante para elas terem autonomia, né? Agora, por exemplo, com o home office. O home office precisa de disciplina, autonomia, responsabilidade. E a gente tem casos de pessoas que estão trabalhando no home office que o chefe manda o WhatsApp para ver se a pessoa vai responder no horário, na hora. Porque se ela responder na hora, ela está ali trabalhando. Se ela não responder na hora, ela deve estar fazendo outra coisa. É uma forma de vigiar, porque assim, não tem grau de confiança. Por que o home office e o horário flexível não vinga nas empresas? Pela falta de confiança. Agora, essa falta de confiança é até quando a gente se dá conta do quanto ele está desperdiçando e está perdendo a nossa energia, o nosso tempo em vigiar as pessoas, do que realmente criar coisas novas, se dedicar a novas estratégias, aí é que a gente começa a ver que está depositando tempo e energia em coisas erradas, ou seja, alimentando o algoritmo de desperdício, ao invés de realmente fazer o que deve ser feito e o que eu posso fazer. Porque se eu pergunto para os gestores, você hoje é feliz com a sua rotina? Sinceramente, o que você faz hoje é tudo o que você poderia fazer? E a resposta é não. Eu gostaria de estar criando soluções ao invés de ficar controlando processos, né? É óbvio que a gente precisa ter controle, mas a forma como é feito hoje, você pegar gestores, supervisores para ficar somente controlando, eu acho que é um grande desperdício. Então, aí você vê que tem um número muito grande de pessoas trabalhando numa organização, fazendo funções que, se forem analisadas a partir da perspectiva do desperdício, não deveriam nem existir, né? Com o desenvolvimento das tecnologias, dos processos, dos aplicativos, ele traz mais transparência para os processos. Transparência. E aí não precisa mais de controle de uma pessoa controlando, centralização de informações. Então a gente também está falando agora de um novo formato de trabalho. Informações em rede. Então eu preciso saber como trabalhar em rede. As informações, as ideias, tudo muito diferente do antigo. Isso precisa... E aí, assim, para a pessoa poder falar, não funciona mais assim, funciona mais assado, mas eu tô perdido, Tiene, o que eu faço? Primeiro, quando você tem o entendimento do que é Mottainai e do que é desperdício, já fica claro a tomada de decisão. Quando você não tem isso, você fica perdido no meio de uma onda. Um cara fala uma coisa, o especialista fala outra, aí o outro quer te vender e aí você fica perdido. Então, a importância do Mottainai é isso. É você poder ter uma visão e saber de fato o que é que estão te oferecendo, para onde você deseja ir. Porque se uma organização, um gestor quer alguma coisa que seja perene, tenha continuidade, então ele precisa saber o que é sustentabilidade. E sustentabilidade não tem nada a ver com ficar abraçando árvore e reciclar lixo. Sustentabilidade na prática é eliminar desperdício. É isso que nós estamos falando aqui, né? Do sofrimento. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos falar. Antigamente as pessoas não tinham carro e se locomoviam a pé, faziam atividade física.
a pé, porque de um lugar para outro elas tinham que ir a pé, certo? Aí veio a modernidade, tal, e a gente ganhou a comodidade do carro. E as pessoas começaram a fazer tudo de carro. Então ela vai para a padaria, que é ali do lado, ela vai de carro. Tem gente que sai de carro para fazer tudo, né? Só que aí o sedentarismo das pessoas que ficam só de carro começou a gerar doenças. E aí o médico fala assim, você precisa fazer atividade física. Aí ele vai, paga uma academia para poder ter outro deslocamento para fazer a atividade física. Então, olha a comodidade de ter um carro, mas o uso excessivo desse carro gerou um sofrimento, que foi uma doença, e aí ele teria... Então, se a gente começa a pensar a partir desta linha, até quando a comodidade é semente do sofrimento? Porque aí a gente vai para uma outra parte do Motainai, que é descobrir a medida ideal. Qual é a medida do mínimo necessário e o máximo suficiente? Porque uma vez que nas minhas decisões, tia, isso é muito prático, é muito bom, eu falo, beleza, vou começar a usar. Só que aí eu sempre coloco esse mantra, comodidade é semente do sofrimento. Deixa eu analisar até que ponto eu vou usar para que essa comodidade não se torne um sofrimento. Faz sentido? É isso que eu queria falar sobre comodidade é semente de sofrimento. Eu não estou falando que é para a gente negar todas as comodidades. Não, elas vieram para facilitar a nossa vida. Porém, se nós não fizermos essa análise e não formos criteriosos, a gente pode transformar essa comodidade num sofrimento. É disso que eu tô falando. Agora você pega esse exemplo e coloca em tudo na sua vida. Todas as comodidades que você tem. A própria comida delivery ou iFood ou comer fora é uma super comodidade. É muito cômodo você comer fora. Mas se não tiver critério, pode tornar um sofrimento. Quantas pessoas que antigamente levavam marmita, então elas tinham aquela comidinha caseira, tal, e depois a empresa incorpora o ticket e aí ele vai comer fora todos os dias, né? Aí no primeiro momento é uma comodidade, é uma coisa maravilhosa. 10 anos depois, quais são as doenças que esse funcionário começou a ter a partir disso? Né? Por quê? Porque ele estava só comendo fora, ele escolhia aquilo que era cômodo para ele, que era mais gostoso, e ele acabou desenvolvendo algumas doenças por conta da má alimentação. Então, é uma comodidade que depois gerou um sofrimento lá na frente. Tá bom? Temos mais perguntas? Muito bom. Eu acho que está sendo um grande aprendizado esse momento de isolamento social, em que a gente consegue identificar os verdadeiros líderes. Como liderar de forma online. E eu acho que se o líder tem uma conexão verdadeira com os colaboradores, com a equipe, com os fornecedores, com os clientes, ele consegue liderar de forma online da mesma forma que ele liderava de forma presencial. Se ele não tem isso, não adianta você disponibilizar a ferramenta mais sofisticada, porque ele não vai conseguir liderar. Então isso é um ponto importante. Quando a gente fala de educação, é a mesma coisa. Um dos grandes obstáculos de educação era logística. Porque tem que deslocar as pessoas, eu tenho plantas no Brasil todo, vários projetos meus foram cancelados porque eles falavam, Tieme, mas você mora em São Paulo, eu queria levar você para todas as plantas, mas aí o dinheiro não dá, então a gente não vai fazer nada, e também não posso fazer só num lugar e não fazer no outro e tal. E hoje o virtual, a gente está percebendo o quê? Eu estou aqui na minha casa, pode ter gente do Brasil todo, nós estamos reunidos aqui por 45 minutos e tá valendo da mesma forma como se tivesse feito um grande evento. Por quê? Porque a parte da educação é comunicação. Educação não é sala de aula, não é evento caro. Também, mas basicamente ele só vai acontecer se houver uma comunicação entre as pessoas. E hoje a tecnologia permite o quê? Comunicação. Gente, eu tô aqui com vocês no Zoom, eu tô também no meu Instagram online, então, né, é o mesmo instante que se multiplica, isso vai ficar gravado, então qualquer outra pessoa que queira assistir depois vai poder assistir, isso é sustentável, esse conhecimento não se perde.
Então, poder usar a educação virtual agora, entender que ela funciona e aí usar de forma estratégica. Que conhecimento eu quero multiplicar para os meus? Então, é desta forma que a gente pode usar, treinar as pessoas. Elas estão em casa, então não dá para trabalhar, mas dá para aprender uma nova estratégia. Dá, por exemplo, para todo mundo aprender o que é Motainai. Então, a minha demanda agora é essa. A minha demanda antes, Dora, era palestras, eventos presenciais. Mas quando teve o isolamento, eu perdi todos os meus trabalhos, porque não existe mais evento acontecendo. Agora, as minhas demandas são fazer as palestras e os workshops de forma virtual, como nós estamos fazendo agora, né? Porque... E é uma estratégia, porque agora a gente precisa de mindset diferenciados. Porque se a gente não colocar novas visões para as pessoas, elas vão continuar tendo as mesmas ideias, as mesmas estratégias, fazendo o que antigamente fazia. E não vai voltar a fazer da mesma forma. E para não entrar em pânico, e uma coisa importante com relação a novos conhecimentos serem inseridos neste momento para todos, não só para a alta cúpula. Porque a gente... as escolhas que nós fizermos agora vão definir o nosso futuro. Assim como na época do terremoto, quando aconteceu o terremoto, eu perdi tudo, mas eu tomei consciência do que era desperdício e a partir dali as minhas escolhas, minha escolha foi: não vou mais me desperdiçar a partir de agora, vou ser digna de tudo que eu tenho a partir de agora, que me trouxeram até aqui. As escolhas que são feitas hoje é que vão levar a gente para esse futuro que nós desejamos, não que a gente vai ser carregado por ele, nós vamos construir este futuro. Sim. Eu acho que tem uma frase agora que eu gosto bastante, que fala: a obrigação tira o prazer. Quem teria prazer de estar com vocês agora para criar estratégias, para pensar junto? Quem é que teria prazer de vir trabalhar com você, independente de salário ou não? A gente precisa agora selecionar quem está por você pela causa, por aquilo que você faz, pelo ofício, ou quem estava só com o olho na remuneração, na sobrevivência. Agora é um momento importante da gente poder entender se não vai dar para salvar todos, quem é que vale a pena salvar? Quem estaria com você independente de remuneração. Porque ele tem o mesmo propósito que o seu. Então, as relações serão mais confiáveis e mais sustentáveis a longo prazo. Agora, aquelas pessoas que estão apenas para pagar os boletos e sobreviver, aí você vai ter que criar todo aquele mecanismo de controle que desperdiça muito. Por quê? Porque se ele tiver oportunidade, ele vai destoar ali, porque o interesse dele não é o mesmo que o seu. Olha como o conceito do Motainai entra agora no momento decisivo para saber: eu vou ter que demitir ou eu vou ter que cortar fornecedores. Quem eu vou manter e quem eu vou cortar? Quando eu entendo o que é desperdício e essa relação de confiança, uma pergunta estratégica é essa também: quem vai continuar comigo mesmo sem garantias? Certo? Transparência. Eu acho que é colocar na mesa a real situação. Porque esse ambiente, eu acho que ele tem muito desperdício quando a gente esconde o jogo. Então, contar a nossa história. Olha, nós nascemos assim, a gente evoluiu assim, fizemos tais escolhas, chegamos nesse ponto, aí aconteceu tudo isso. A transparência. Essa transparência vai fazer com que as pessoas se envolvam e se engajem. E aí o ambiente fica harmonioso, não fica aquele ambiente, porque assim, pessoas que minam o ambiente, elas falam para você uma coisa, mas por trás estão falando outra, elas são pessoas que desperdiçam muitos recursos da empresa. E infelizmente eu vejo muito isso dentro das organizações, né? E não são pessoas, são pessoas que estão distribuídas em todos os cargos, viu? Elas não estão ali de verdade, elas estão ali por conveniência.
Então aí o ambiente tem a ver com isso. Então quanto mais transparente for as regras do jogo, o atual momento, sem expectativas. Também porque as pessoas vão cobrar expectativa. Você desenha lá um futuro, né? E depois não acontece, as pessoas vão cobrar. Então a realidade é a melhor estratégia. Eu digo que verdade é sempre sustentável. A verdade. Eu sempre falo, eu prefiro a verdade. Se você não vai ter condições de me pagar, se eu vou entrar nessa com isso, mas eu prefiro saber a verdade do que viver uma ilusão. Né? Então, para manter um bom ambiente, a transparência é o segredo. O nosso público vai fazer pergunta?